Devassando o invisível, nas regiões inferiores, parte B. Entre mentes, adviera a ordem do generoso amigo Bezerra de Menezes, em cuja companhia nos encontrávamos, para que nos dirigíssemos ao Dominó Negro, único dentre os 10, algo acessível às nossas intenções, pois os restantes pareciam mal distinguir até mesmo a nós outros, apavorando-se com nossa presença. Fala-lhe, ordenou Bezerra. Era raro que um médium nessa situação possa falar ao seu guia ou interrogá-lo, e ainda menos resistir às suas ordens. Geralmente, ele se conservava silencioso e passivo a tudo, obedecendo de boa mente e agindo como sob efeito da hipnose. Acreditamos mesmo residir aí o segredo de certas atuações audazes dos médiuns no estado letárgico e até mesmo em vigília. O seu guia espiritual impõe-lhe a hipnose e o leva a agir com obediência passiva, tal como no fenômeno tão conhecido entre nós em que o magnetizador dá uma ordem ao sujeito e é obedecido, às vezes, um mês ou mais após o comando transmitido no transe hipnótico. Será, pois, o médium, principalmente no estado letárgico, um autômato, servindo ao verdadeiro servo do amor? É uma vontade dominada por outra vontade maior, um ser confiante, que nada teme e cujas impressões de felicidade espiritual são indescritíveis e indefiníveis. Todavia, assustados pela ideia de falar a um obsessor de tal natureza, os quais geralmente odeiam os médiuns, porque são estes que os desmascaram, ousamos interrogar o nobre instrutor. Que lhe direi? Não sabemos se o guardião respondeu à nossa impertinência, pois não nos recordamos da resposta. Talvez a pergunta fosse dirigida a nós mesmos e não a Bezerra de Menezes. Sabemos somente que nos aproximamos, confiantes do infeliz culpado, que descansamos a mão sobre a sua cabeça e o interpelamos. Por que choras, filho? Sincera compaixão invadia nossa alma. Sentíamos-nos envolvidos por singular doçura, e todo o nosso ser era uma terna vibração de fraternidade. Aquele ser, tão desagradável pelos próprios erros, afigurou-se-nos, de súbito, um irmão muito querido, uma criança ignorante e infeliz, a quem devíamos proteção e amor. Mas estamos convencidos de que tais sentimentos e impressões mais não seriam do que os amorosos reflexos da superioridade moral do dedicado instrutor, que de nossas faculdades se utilizava para destilar o consolo e a esperança no ânimo apoucado do pecador. Ouvindo-nos, voltou-se àquele e respondeu, já agora com humildade e desânimo. Tenho fome, mas não posso comer e sofro muito. Isso prova, meu amigo, que o alimento de que careces não será bem esse, mas um outro de natureza diversa, que esqueces de desejar e solicitar. É a prece, o pão do céu que descerá até as tuas necessidades do amor generoso de Jesus Cristo, a fim de te reconfortar, saciando as ânsias do teu desespero. Não! Esse pão eu não posso desejar. Sou um miserável, desgraçado demais para elevar tão alto os meus desejos, e a mim, certamente, seria negado esse pão. Mas foi para os pecadores como tu, de preferência, que Jesus se apresentou em nosso círculo de progresso, ou seja, em nosso mundo. Os pecadores e os réus obterão de sua complacência todo o auxílio possível para se reerguerem em demanda dos caminhos do dever, bastando que, para tanto, o invoquem por meio da oração bem sentida, demonstrando boa vontade para a regeneração.
Como poderei serenar-me para algo tentar em meu próprio benefício, se me sinto completamente subjugado por estas malditas visões que esvoaçam ao redor de mim quais vampiros sobre detritos? Oh, estarei condenado a este inferno eterno. Para os meus crimes não existirá perdão na lei de Deus. Dize confiante, pronuncia sem temor o nome sagrado. Não posso pronunciá-lo. Tenho medo, bradou o infeliz, recomeçando a chorar convulsivamente. Como assim? Ressoaram as advertências do amigo presente, obrigando-nos ao atendimento com o mísero delinquente. És filho de Deus e não queres reconhecer sua paternidade, voltando-te para ele a lhe solicitar socorro? És criação dele, herdeiro do seu amor, destinado a um esplendoroso porvir no seio da eternidade, e não te animas a elevar o pensamento ao teu Criador, sequer por uma singela homenagem de respeito? Não queres porventura o seu amor, o seu perdão? Sim, eleva teu coração numa súplica de proteção para retornares ao dever. E Jesus, que é o mestre da humanidade, investido por Deus de plenos poderes para o auxílio à nossa redenção, saberá enviar-te os recursos que te afastarão desse tremendal de trevas em que te sufocas. O recalcitrante prostou-se de joelhos, abatido por lágrimas cruciantes, que ecoavam em nossa sensibilidade mediúnica, com o travo de um arrependimento inconsolável, angustiando-nos penosamente. Não posso, não ouso, sou um réprobo que não merece a graça do perdão. Meu amigo, compreendo que fazes uma falsa ideia do perdão que Deus concede às criaturas para retirá-las dos despenhadeiros do erro e do sofrimento. Entretanto, esse perdão pelo eterno concedido aos pecadores, que somos todos nós, e não somente tu, encontra-se no ensejo na oportunidade que suas leis apresentam ao delinquente de reparar o mal praticado no passado, por meio da prática do verdadeiro bem nos dias do futuro. Nos trabalhos de reparação realizados por ti mesmo em benefício do teu próximo, portanto, em teu próprio benefício, poderás reabilitar-te do estado pecaminoso e deplorável em que te encontras. Não se trata de um perdão gracioso, que não te expungiria as culpas da consciência, mas sim de uma ocasião, uma oportunidade de reparares teus maus atos, com ações nobres e meritórias que te levem a esquecer dos primeiros. Trazemos-te, como sempre, hoje a certeza de que possui amigos que te auxiliarão com maior dedicação nesse serviço de soerguimento de ti mesmo para o culto do dever. Basta que os aceites de boa mente e os chames por meio de pensamentos igualmente amorosos, fraternos e obedientes a Deus. Voltaremos a visitar-te em outra ocasião. Até lá, reflete melhor, para que nos seja possível um entendimento mais amplo em teu benefício. Retornando ao fardo carnal, sempre sob a assistência do dedicado amigo que jamais deixaria seus médiuns entregues às aventuras perigosas do mundo invisível, durante um despreendimento letárgico, lembramo-nos ainda que ia ele dizendo, completando a lição do momento e ordenando-nos, como sempre, que tudo escrevêssemos para ensinamento geral. 20. Nota da médium. Quando no estado letárgico, o médium recebe uma ordem do seu instrutor espiritual. Verifica-se a sugestão hipnótica que ele será levado fatalmente a executar uma vez desperto. Agindo ao influxo do comando recebido, como no caso presente, o médium escreverá posteriormente, mas o trabalho será mediúnico, de qualquer forma, visto que já lhe imprimiram no ser o que deveria escrever, embora não seja propriamente a psicografia.
Essa faculdade mostra-se por isso mesmo assaz delicada e mesmo perigosa, pois quando a hipnose é exercida por entidades mal intencionadas ou obsessoras, o passivo poderá cometer desatinos variados, como até mesmo o assassínio e o suicídio, sem que jamais se saiba que ele agiu por uma ordem estranha. O conhecimento do Espiritismo, porém, bem assim o cultivo das faculdades mediúnicas e a luz dos ensinamentos sólidos de moral, evitarão tais desarmonias, pois, reeducando o adepto, colocam o médium na situação de um agente lúcido, responsável pelas próprias tarefas. A melhor oratória que já nos foi dado praticar em tribunas de centros espíritas não passou de fenômeno mediúnico dessa natureza. Primeiro, que estados espirituais, mentais vibratórios, como os referidos nesta narrativa, geralmente são insolúveis no além, porquanto, ainda que a entidade culpada permanecesse no espaço durante séculos, necessitaria de qualquer forma e em qualquer tempo de uma ou mais reencarnações sobre a Terra, uma vez que esse será o mais eficiente recurso concedido pelas leis eternas, a fim de tentar novas experiências para a corrigenda dos vícios, dos desvios mentais, das vibrações, dos sentimentos, dos hábitos, das ações, por meio das expiações e reparações necessárias. Expiações e reparações que ao culpado acompanharão como resultado lógico dos feitos passados, como repercussão moral da desarmonia com a justiça e o dever. Segundo, que tais existências primarão pelas desventuras, visto que, divorciados do bem desde um passado remoto, tais entidades por si mesmas prepararam situações irremediáveis, como tantas observadas nas sociedades terrenas, nas quais a miséria, a dor e a desgraça desafiam toda possibilidade de suavização. Terceiro, que às vezes almas muito culpadas poderão ingressar em níveis sociais algo elevados, desde que reencarnadas entre devedores de idênticos desatinos, ou entre corações generosos que se prontificam a auxiliá-las pelo amor de Deus, renascendo então, como seria de esperar, enfermiças, nervosas, retardadas, auto-obsediadas, etc. Pois, psiquicamente enfermas, suas mentes estenderão até o novo envoltório carnal os prejuízos ocasionados pelo pretérito de erros e de remorsos, verdadeiros pesadelos seculares para o delinquente em trabalho de recuperação. Quarto, que assim se arrastarão até que suas condições gerais lhes granjeiem valores pessoais bastantes para as responsabilidades das realizações, quando então entrarão a construir no sentido do bem, refazendo o que destruíram e aviltaram, conluneados com o mal. Quinto, que tais dramas comumente terão por palco a própria terra, visto que em seus âmbitos sobrevieram as quedas para o mal. Igualmente aí se efetivará a ascensão para o melhor, por mais fácil a tarefa que o culpado e menos penosa assistência a ele devida pelos seus tutelares, pois que as leis divinas aplicam, quanto possível, a sua misericórdia nesses lamentáveis casos. Sexto, e por tudo isso, para que um serviço de saneamento moral equilibrado e eficiente se imponha nas sociedades terrenas, trazendo termo às desordens e anomalias nelas reinantes, a fim de que o planeta se eleve à categoria de mundo regenerador, conforme definiu a revelação espírita, é que os servos do Senhor
da espiritualidade se multiplicam em dedicações para a propagação, na terra como no espaço, da moral evangélica e da ciência do mundo invisível, únicas vias capazes de levarem o sentimento e a razão da alma humana a uma remodelação geral de si mesma, cumprindo, portanto, aos adeptos encarnados da terceira revelação, incentivarem os próprios labores no sentido de uma estreita cooperação com aqueles sob a forma que a cada um for possível, nem que seja somente com o trabalho amoroso da prece, pois que será esta poderoso auxílio para o progresso das almas necessitadas de forças para a reabilitação. Já à frente do corpo carnal, estirada, semi-morto sobre o leito, interrogamos ousadamente da nobre entidade protetora o que, conforme anotamos, não é frequente o médium tentar. E os pecadores a quem visitamos? Eles se alimentam realmente conforme o entendimento humano? Que se me afigurou ali o delicado almoço, uma vez que este será mero produto físico terreno? Acariciou-nos paternalmente a cabeça, como lhe é antigo hábito, e impelindo-nos docemente para o retorno à vida corporal, despertando-nos da letargia, respondeu sorridente e bondoso, recordando o diapasão da resposta do mestre Nazareno às indagações do senador Nicodemos, que o visitara dentro da noite. Ó, tu te dizes espírita e médium e desconheces tão importante tese doutrinária? Não leste, porventura, os códigos compilados por Allan Kardec há um século, dados à luz da publicidade? Procura relê-los com atenção e encontrarás resposta à pergunta feita. De outro modo, por acréscimo de misericórdia concedida pela lei da criação aos sofredores e desajustados espirituais, teremos o direito de prover certas necessidades imaginárias que, como o espírito, já não poderão sentir, mas que a mente conserva pelo seu retardamento evolutivo. E o faremos de bom grado, até que se reequilibrem as suas impressões, reconfortando-os, serenando-os para o advento do verdadeiro raciocínio de que resultará a adaptação ao estado espiritual. No dia seguinte, impressionados, iniciávamos novas consultas às citadas obras, à procura de uma base para o que se acabava de passar, e encontramos com efeito resposta à pergunta feita ao desvelado instrutor e também a tese para estas páginas.